Ivan Monteiro chegando, galerinha, show para mais um giro de notícias desse mundão do futebol. Final de semana com muito futebol na Série B, na Série A. O Sport continua na zona de rebaixamento, continua na lanterna. O Fortaleza deixou escapar aí 2 pontos imprescindíveis para quem luta para sair da zona de rebaixamento. Levou empate no final do jogo, um vacilo aí do jogador... o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que não voltou a tempo para deixar a galera em impedimento. Mas são coisas que acontecem dentro do futebol. Treinador medroso chamou o time do Corinthians para cima aos 33 minutos do segundo tempo, tirou o Davis e o time ficou sem atacante nenhum. Ficou o Lucero, mas o Lucero entrou mais para completar o time, que não está jogando nada, e também o treinador bota todo mundo para trás. Mente pequena, porque você conseguiu um empate, ótimo. Na posição que está o Fortaleza, muito bom esse empate fora de casa contra um Corinthians mesclado. No segundo tempo entrou o time titular, que é o Carrijo, entrou o Garro, entrou o Mateuzinho, entrou o Memphis Depay e entrou o Yuri Alberto. Cara, me digam qual o jogador fora de série desses 5 jogadores. Para mim só tem um, Carrijo, que foi o que fez, não pelo gol de empate, mas arma as jogadas, vai na linha de fundo, cruza na área, cabeceia, chuta de fora da área. O cara faz tudo. Jogou mais pela lateral direita ali, porque ele é um volante que faz, que arma a jogada, que chega para fazer gol, que cruza a bola na área, que faz jogada de linha de fundo, que era quem era para fazer o lateral. O cara faz a posição do Garro e do Mateuzinho muito bem. Pena que já tem mais de 34 anos, mas olha esse Garro, que a maioria da imprensa diz que é um bom jogador. Olha esse Mateuzinho, olha esse Memphis Depay, Jesus do céu, meu Deus, olha esse Yuri Alberto. No tempo do Zico, eu duvido, no tempo da seleção brasileira que o Zico jogava, Sócrates, Júnior, irmão, espetáculo. Eu duvido que Vitor Roque, que Yuri Alberto pelo menos sonhasse, ou pelo menos tivesse coragem de falar que sonha em chegar na seleção. Não tinha nem coragem de falar, mano. Hoje, jogadores como Yuri Alberto e Vitor Roque sonham com seleção. Era Ivan Monteiro, meu parceiro. Tem tudo do mundo do futebol junto daquela opinião diferenciada que tu só encontra aqui. Os jogos, os placares, o mercado da bola. Como eu falei, quem é os decepcionantes do futebol brasileiro? Pelo dinheiro que tem. Já que muita gente fica magoadinho quando eu falo pelo dinheiro que tem, são as chacotas do futebol brasileiro hoje. Quem vive de passado é museu. Ó o Vasco, outra pisa. Ó o Internacional, outra pisa. Vai sair quarta-feira para o time do Fluminense. Não ganha mais Campeonato Brasileiro, Libertadores nem pensar. Esse time não é uma chacota. O pobre do Vasco não vou nem falar, pelo amor de Deus. Vasco 2, Mirassol 3. Botafogo em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Fortaleza no último minuto levou o empate do Corinthians. Vitória e Palmeiras 2-2. Palmeiras tivesse colocado o time titular, talvez tivesse aí a chance de, ao invés de 33, está com 35 pontos, 2 apenas do Cruzeiro e do Flamengo, ambos com 37. Flamengo, que aqui no Ceará empatou em 1-1 com o Ceará Esporte Clube, que está muito bem, obrigado, no meio da tabela. Fluminense e Grêmio é outra tristeza do futebol porto-alegrense. Fluminense 1, Grêmio 0, Grêmio é mais ruim do que os times que estão na zona de rebaixamento. Por sorte fez alguns pontinhos aqui ali, por sorte, porque quem vê o time do Grêmio jogar sabe o que eu estou falando. Sorte dele não estar na zona de rebaixamento. Sport Bahia 0-0. São Paulo 2, Internacional 0. Esse Internacional é a chacota do futebol brasileiro há anos e há anos. Graças àquela senhora que apresenta aquele programa na Rede Bandeirantes que você conhece, você ouve falar de Internacional de Porto Alegre. Senão ninguém nem saberia que time é esse, meu parceiro. Tô mentindo, meu irmão? Eu tô mentindo? Ó, vê se eu tô mentindo. É porque a verdade dói, meu parceiro. Mas esse time aí ninguém conhece. Z4 do Brasileirão da Série A. Olha o Z4. Santos, Leão, Juventude e Sport. Santos que hoje às 8 horas da noite recebe o Juventude, que é ali zona de rebaixamento também. É o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Será que o Santos, pelo fator casa, Neymar, consegue ganhar do Juventude jogando em casa? Difícil dizer, porque o Santos também, meu irmão, é outra draga. Jogo de 2 desesperados. Quem leva melhor, deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? G4, Cruzeiro 37, Flamengo em cima. Flamengo 37, Cruzeiro 37, Palmeiras 33 e Bahia 30 e 20, não sei lá quantos pontos. Bahia, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, que os caras jogam e ao mesmo tempo processam o clube fora de campo para ver se recebe seu dinheiro. Contratou o brasileiro Renier,
ex-Real Madrid. Gente, primeira pergunta, que eu não lembro, nem sei, nem vou atrás. Quantos anos de contrato esse cara tem com o Real Madrid? Porque faz tempo, cara. Esse cara foi pro Real Madrid antes do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá com quase 4 anos ou 5 lá no Real Madrid. Que contrato foi esse, mano? E por que será? Por que será que todos os clubes para quem o Real Madrid emprestou esse sujeito ruim de bola, nenhum quis? Por que será? Eu sei. Porque é ruim, porque é fraco, porque não joga nada, meu parceiro. Aí o Atlético Mineiro, que já deve a Deus e o mundo, mas não tem fair play financeiro, contratou o Renier. Ninguém quer, mas sempre tem alguém que quer. Nem o Flamengo quer de volta. O Atlético Mineiro foi lá e contratou o brasileiro Renier para reforçar o seu elenco para o restante da temporada. Meu Deus do céu. E aqui na minha terrinha, Fortaleza empatou fora, Ceará empatou fora, o Floresta na terceira divisão, na Série C, empatou fora de casa com o Maringá em 1-1. Meu irmão, eu não sei nem como é que o Floresta consegue se manter de pé. Tem a ajuda da CBF, tem um ou outro ali, investidor, que sempre tem patrocínio, todo time tem patrocínio, que mantém pelo menos o clube em pé, porque o Floresta é um clube aqui de Fortaleza, de um bairro de Fortaleza, e disputa a Série C. 21 pontos, nono colocado, mesmo número de pontos do oitavo colocado, que disputa o mata-mata quando começar o mata-mata. Estamos perto de um mata-mata. Não sabe-se como, porque é um time que não tem R$1 no bolso, não tem investidor. Jogos do time do Floresta, mas se der 100 pessoas assistindo é muito. Como é que um time desse consegue se manter? E mesmo assim, é Série C do Campeonato Brasileiro, hein, pai? Pra você ver, né? Parabéns ao Floresta pela campanha que faz. Se continuar desse jeito, consegue passar pro mata-mata, ganha ali um pouco mais de dinheiro da equipe da CBF, para continuar sempre ali de Série C, arriscando ali Série B. Quem sabe não chegou um investidor que deu um up e esse time vai mais para frente. Pela Série B, Chapecoense, quarto colocado, 3, CRB 2, Novo Horizontino e Avaí 1-1, Amazonas e Goiás, líder do campeonato 2-2, Botafogo 2-1 no América Mineiro, Remo em casa perdeu para a Ferroviária por 2-0, Vila Nova 1, Coritiba, vice-líder, mesmo número de pontos, 38 da equipe do Goiás, 2-1 no Vila Nova demitiu seu treinador, Operário 1, Criciúma 0, Atlético Paranaense fez o gol quase nos acréscimos para garantir a vitória. Porém, não é que o Paysandu ainda empatou o jogo? Paysandu 1, Atlético Paranaense 1. O Atlético Paranaense é a vergonha da Série B. Por que, Erivan, que o Atlético Paranaense é a vergonha da Série B? Pelo investimento do clube, irmão. Quase 100 milhões de reais para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. E já começou a 20ª rodada, já é o segundo turno. Ei, irmão. O Atlético Paranaense, para sonhar em voltar para a primeira divisão, ele precisa de, no mínimo, umas 5 vitórias seguidas e torcer para que o quarto e o terceiro percam umas 5 seguidas, o que está bem complicado. Ou seja, você, torcedor do time do Atlético Paranaense, olha, está bem próximo de vocês continuarem na Série B para 2026, hein, pai? E é lamentável. G4 da Série B, Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense. Z4, Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas da Lanterna. Erivan Monteiro, tudo do mundo do futebol com aquela opinião diferenciada é aqui para você, no YouTube, de segunda a sexta-feira. Então, se inscreve no canal, ativa a sua notificação e deixa o seu like, fortalece o Erivan Monteiro no YouTube. Espero sempre contar com o seu apoio. Fiquem todos com Deus, até a próxima.